Bem, cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do Senhor, a todas as pessoas que estão nos ouvindo nesta noite. Nós vamos trazer uma meditação que se encontra no livro na epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Me perdoe. Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 12. É onde nós iremos trazer uma meditação hoje para as nossas vidas. Romanos, epístola do apóstolo São Paulo, a epístola que o apóstolo São Paulo escreveu à igreja de Roma. E é nesta carta que nós queremos meditar nesta noite, trazer uma mensagem de reflexão para os nossos dias. Romanos capítulo 12. Paulo diz assim, do versículo 1 até o versículo de número 8. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muito, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. É baseado nesse pequeno texto das Escrituras, irmãos, que eu quero meditar nesta noite, trazer uma reflexão para as nossas vidas. É uma palavra de ensino, não é? É uma palavra que nós estamos precisando hoje, são de palavras que nos ensinem como sobreviver. Eu não digo nem como viver, eu digo como sobreviver nesses últimos dias de tanta heresia, de tanta festa, entre aspas, espiritual, entre aspas, nas igrejas, quando nós vamos para a igreja para ouvir uma palavra da parte de Deus, quando nós temos pessoas não capacitadas
pregando um evangelho que não é sistemático nem teológico. E o apóstolo São Paulo, ele entra e escreve a carta dele à igreja de Roma com duas finalidades. A primeira, ele teve um propósito duplo. Ele escreveu a sua carta para combater os falsos ensinos e os falsos boatos que estavam se espalhando acerca da sua teologia, da teologia de Paulo, aos romanos. E também ele escreveu, com o intuito de enviar essa mensagem teológica, fazer a base para a sua viagem à Espanha, onde ele iria trazer a verdade do Evangelho, sistematizado por tópicos, ao povo de Espanha também. Então, era uma mensagem libertadora. Paulo escreve a epístola aos Romanos para combater justamente esses problemas também, para combater a divergência. Ele escreveu a sua carta aos Romanos para combater a divergência que estava havendo entre judeus e gentios. Uma diferença, um atrito que estava havendo entre os judeus e os gentios. E dos gentios convertidos para com o judeu, por questões de formas de culto, de procedimento. E o apóstolo Paulo, então, ele entra justamente trazendo essa epístola, escrevendo essa epístola é uma carta. E ele escreveu essa epístola justamente pretendendo, mostrar aos amados irmãos de Roma que os boatos sobre a sua teologia, o que as pessoas estavam dizendo dele era mentira. E para combater também a dissensão que estava havendo entre os judeus e gentios para com judeus. Então ele começa essa carta sua, irmãos, ele começa com a expressão que nós podemos sentir, uma expressão muito rica. E é um texto belíssimo para que nós venhamos a ensinar as pessoas a entender a verdade do Evangelho. Minuciosamente ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Porque o apóstolo São Paulo, ele não diz assim, ora, irmãos. Ele não começa a sua carta dizendo, ora, irmãos, pela compaixão de Deus. Não. Há uma diferença entre orar, clamar e rogar. É bom que nós venhamos a explicar essas diferenças, essas nuances assim bem sutis, para que a gente entenda o porquê de Paulo usar esta expressão, rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, porque a oração é uma conversa simples, natural, que todos nós temos com Deus. É uma conversa com o Pai. Você não conversa com seu pai? Pronto. A oração é a mesma coisa, é uma conversa do filho para com o Pai, do filho para com Deus. O clamor é justamente uma oração aflita, uma oração em que você levanta a mão, você grita, você implora, você fala alto na certeza, pelo desespero de ser atendido. Então isto é um clamor. Por isso que Paulo diz, clamo-vos, pois, irmão. Ele não diz clamo-vos, ele diz rogo-vos. Aí é que é. Rogar é quando você pede alguma coisa usando o nome de alguém, esperando a graça ou a mercê. Você pede uma coisa insistentemente, usando de graça, favor imerecido, para que a coisa aconteça. Por isso que ele diz, rogo-vos pela compaixão de Deus. Você já ouviu essa expressão dentro da sua casa? Menino, vá tirar essa roupa,
você chega do colégio e ficava com a roupa, menino, pelo amor de Deus, vai tirar essa roupa, já falei uma vez, 2 vezes com você, pelo amor de Deus, menina, vai lavar os pratos, pelo amor de Deus, vai lavar esses pratos. Isso é um rogo, não é um pedido comum, não é um clamor, não é uma oração que uma mãe faz, aflita. É um rogo. Quando ela diz, menino, pelo amor de Deus, saia daí. Menino, pelo amor de Deus, vai lavar o pé. Menino, pelo amor de Deus, vem almoçar, já falei. Isso é um rogo. Então, Paulo, ele estava pedindo insistentemente, em nome de quem? Usando o amor de Deus. Quem é o amor de Deus? É Jesus. É por isso que eu disse para você que a carta do apóstolo São Paulo é uma carta sistemática e genuinamente teológica. Nós temos que entender, quando eu vou colocar a Bíblia aqui, nós temos que entender que Paulo era um homem, um poliglota. Paulo era um homem culto. O apóstolo São Paulo, ele era um fariseu. Antes da sua conversão, ele era um fariseu. Paulo, ele foi criado aos pés, ele tinha 2 cidadanias, a romana e a cidadania hebraica. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel, nada mais, nada menos, era o doutor da lei. Gamaliel era um homem culto, um homem que conhecia toda a lei de Israel, um homem que estava no Sinédrio, um homem que compunha a mais alta corte do judaísmo, era uma pessoa altamente qualificada, Gamaliel. E ele foi criado aos pés de Gamaliel, recebendo instruções diretas de Gamaliel. Paulo não era um homem guetificado, um homem com complexo de inferioridade. Paulo chegou no Supremo Tribunal de Atenas, que era o Areópago, e eu acho que é capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, ele profere um dos mais belos discursos da história. Ele entra no Areópago, onde tinha os gregos e os atenienses, que eram mestres, não eram doutores, eram mestres em filosofia. Sócrates, Platão, Aristóteles, era essa nata. E Paulo, ele entra e lá ele é chamado de paroleiro. Quem é esse paroleiro que vai trazendo coisas novas? E ele lá entra e prega um discurso em que muitas pessoas se converteram. É para você ver quem era Paulo. Quem foi o cara que escreveu essa epístola? De todos os discípulos, de todos os apóstolos, só teve um que escreveu tanta epístola. Quem foi? Foi ele, o cara, o apóstolo São Paulo. 13 epístolas aqui, a maioria delas são de autoria do apóstolo São Paulo. Por que você está dizendo tudo isso, irmão Mário? Porque o que é que tem a ver? Tem muito a ver, irmãos. Porque quando nós vemos que Paulo estava falando, nós vemos hoje nas nossas igrejas sermões sem pé nem cabeça. Nós vemos hoje sermões emocionados, sem fundamento bíblico. Nós vemos hoje sermões e ensinamentos fora do padrão bíblico que requer a teologia. Ah, mas a teologia só não salva. Sim, mas é o estudo, mas é a forma como você aplica hoje a palavra de Deus. Porque você vai para a internet, o que você vê de gente pregando, falando besteira, tá cheio, meu irmão. Paulo, ele diz aqui, no capítulo 12, na sua epístola, e ele vai continuando aqui: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós, eu digo eu e você, só seremos transformados verdadeiramente quando nós não nos conformamos.
E o conformar aqui não é você dizer somente sim, balançar a cabeça, consentir, não. O conformar aqui que Paulo fala é que você não venha a tomar a mesma forma, conformar. Se eu pego uma bola, uma laranja e eu coloco a mão aqui assim, ela encaixa no formato, eu conformei a minha mão àquele formato. E quantos crentes hoje, quantos cristãos hoje estão vivendo por aí conformados, assumindo essa forma que não nos cabe, assumindo as formas variadas do mundo, formas essas que não nos cabem. Estão deixando de experimentar, porque estão se conformando, tomando forma, né? Estão deixando de experimentar qual seja a boa, a perfeita, a santa vontade, agradável vontade de Deus. Quando Paulo queria dizer isso, quando nós nos conformamos, nós perdemos a vontade de experimentar, ou seja, nós perdemos a possibilidade de experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. E ele vai mais à frente. Porque pela graça que me é dada, digo isto a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém, saber mais com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aí ele vai mais adiante, porque assim como um corpo temos muitos membros e todos os membros têm a mesma operação, somos um corpo. Ele falou aqui um corpo. Temos muitos membros, pés, mão, tronco, cabeça, pé, braço, quadril, né? Muitos membros, mas todos têm a mesma operação de levar o corpo adiante. Aí ele continua. De modo que tendo diferente, assim pois, que somos muitos e somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Em Cristo nós somos muitos corpos, muitos membros, mas um membro, um só corpo em Cristo. E ele é a cabeça. Por que eu estou falando isso? Para que você possa entender aonde o apóstolo São Paulo quer chegar. E ele vai muito mais além aqui. Ele diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, nem todos têm o mesmo dom no corpo de Cristo. Um tem um dom de profecia, o outro tem um dom de cura, o outro tem um dom de visão, o outro tem um dom de milagres, opera maravilhas. Mas ele diz aqui assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Você não pode profetizar algo que não pode acontecer, que é impossível de acontecer. Porque você quer. Eu quero que aconteça. Vai chover um carro, aqui tem uma chuva de carro. E por que eu digo isso? Porque hoje nós estamos vendo tanta meninice nos púlpitos das igrejas. Principalmente dessas igrejas que se abrem a 3x4 aí, o cara se rebelia, monta a igreja para ele, aí é o pastor, não conhece teologia, não conhece os princípios bíblicos, não conhece o padrão de Cristo, não conhece, não experimentou a boa, santa, perfeita, agradável vontade de Deus, abre a igreja, se titula de pastor e o pior que muitas ovelhas, né, desgarradas seguem. Aí as coisas acontecem. De modo que eles assim, se é ministério, seja em ministrar. Ora, o ministro do evangelho, o pastor, o pregador, se ele é chamado para o ministério, que ele ministre realmente. Que ele exerça esse dom de ministério realmente qualificado.
Aí ele diz assim: se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Irmãos, é triste quando a gente precisa falar uma coisa dessa. Hoje nós vemos as nossas escolas bíblicas muito vazias. É uma tristeza ver as escolas bíblicas. Eu dirigi uma congregação um tempo e um cidadão chegou para mim e disse: pastor, que me chama pastor, disse: o que é que eu faço para ser um pregador do evangelho, para pregar a palavra? Aí eu disse para ele: um dos primeiros requisitos para se pregar a palavra é estar na escola bíblica. E outro requisito, meu amado, é ler, persistir em ler, não desistir de ler a palavra todos os dias. Aquele que quer pregar, ele deve ler a palavra todos os dias, investe tempo na leitura da palavra. Não é uma leitura de um versículo isolado e fazer uma heresia, não. É uma leitura sistematizada, uma leitura teológica, uma leitura com base bíblica, um dicionário bíblico do lado, algo que você possa chamar o Espírito Santo: vem Espírito Santo comigo, senta aqui, me ensina, pegar as escrituras de Gênesis a Apocalipse e fazer aquela leitura todos os dias. Tem que fazer da sua vida disso um hábito para a sua vida, se você deseja ser pregador da palavra de Deus. Conhecer os personagens bíblicos, fazer uma boa exegese, citar exemplos, procurar ver quem era quem na Bíblia, se dedicar ao ensino da palavra. Hoje nós estamos carentes de professores, verdadeiramente, na escola bíblica. Nós estamos carentes de pessoas que ensinem a palavra, transmitam a palavra de Deus, porque é uma responsabilidade muito grande. Por isso que ele diz: se é ministério, seu ministério é ensino, que haja dedicação. É impossível, meu amado, que um pregador do evangelho suba no púlpito para falar abobrinha. É inadmissível que um professor de escola bíblica, um professor secular, ele entre na sua sala sem estar preparado, sem fazer um plano de aula, sem conhecer os seus alunos, sem conversar com seus alunos, sem se preparar para dar uma aula verdadeiramente. O assunto é isso, eu vou lá e eu desenrolo. Eu não li a lição, chego lá, eu falo uma coisa lá, tá bom, tá pio, e é assim mesmo, vai passando. Não, não é assim. A Bíblia é muito criteriosa quando ela diz: se é ensino, Paulo disse, se é ensino, que haja dedicação. Nesta noite eu quero animar, exortar a você, professor, mestre, dirigente de escola bíblica, superintendente, presbítero, diácono, o que você for, a levar você a investir tempo. Não é perder tempo, é investir tempo lendo a palavra. Todos os dias a leitura da palavra precisa ser um hábito. As pessoas, elas perdem muito tempo no Instagram, no Telegram, no Facebook, nas redes sociais, no WhatsApp, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas em frente ao celular, mas não gastam tempo, não investem tempo de 1 hora, no mínimo dos mínimos, 1 hora para a leitura da palavra. Eu sento aqui, eu leio 3, 4 horas, irmãos, de leitura diária, 1 hora, 20 minutos, depois sento, vou 2, 3 horas meditando, escrevendo, me preparando para trazer uma palavra para as pessoas, ter convicção daquilo que eu falo. São 2, 3 horas investindo, 4 horas lendo a palavra, vendo, fazendo exegese, procurando, pesquisando histórias locais, não perdendo tempo com aquilo
que não me traz edificação, que me possa reprovar para pregar o evangelho. É inadmissível que um professor, ele não seja preparado, que ele saiba mais que o aluno. É inadmissível, irmãos. Quando nós pegamos as pessoas ensinando a palavra, nós vemos uma carência daquela pessoa que ouve a palavra e daquela pessoa que transmite a palavra. Por isso que ele diz, se há ensino, que você se dedique ao ensino, que se prepare, que invista, que compre material, que dê exemplos, que leve lanche, leve brinde, faça sorteio, convoque, exorte os alunos, anime os alunos a aprender a ler a palavra de Deus, irmãos. Como é difícil você colocar na mente das pessoas, principalmente daqueles que estão em escola bíblica, dentro das igrejas, que o cara tem que ler a palavra. Aí ele diz aqui, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que é exortar? Exortar é animar. Exortar é você colocar o cidadão para cima. O cara está caído, você dá uma palavra, ele fica animado, ele fica alegre. Exortar é alegrar. Exortar é animar. O Paulo diz assim, o que exorta, use então o dom que Deus te deu de exortar. Tem pessoas que estão para baixo. Você não sabe como aquela pessoa saiu de casa, você não sabe como foi o dia daquela pessoa. Então a pessoa às vezes procura uma igreja para ouvir a palavra, ele quer sair dali edificado, ele quer sair dali consolado, ele quer sair dali edificado. Quando eu consolo, o sujeito está chorando, ele para de chorar. Com uma palavra ele para de chorar. E quando eu o exorto, ele sai animado, ele sai alegre. E quando eu edifico a vida dele, aquele sujeito que estava no pó, arrasado, acabado, chegou naquele dia na igreja, morto para ouvir a palavra, morto, tudo deu errado, ele chegou morto, e eu dou a palavra para ele, e ele sai dali edificado, ou seja, ele saiu, ele se reergueu em blocos, é como um edifício que é edificado, ele foi construído, ele foi levantado. Então você veja a responsabilidade de um presbítero, daquelas pessoas que lidam com a palavra. Vocês vejam a responsabilidade que você, professora, professor de escola bíblica secular, tem com os seus alunos, de transmitir uma palavra que exorte, que console, que edifique, que tire o sujeito da tristeza, que o faça rir, que tire o sujeito do pó, do chão e o reconstrua, que tire o sujeito do desânimo e ele se erga, se reanime. Essa é a função do ministério da palavra, daqueles que militam a palavra. Foi por isso que o mesmo apóstolo São Paulo, eu deixei a Bíblia aqui separada, o mesmo apóstolo São Paulo, ele exortou a Timóteo, ele animou a Timóteo, seu filho na fé. O que foi que ele diz? Em 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 15. Ele diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo deu uma animada em Timóteo. E você, quando pega a segunda carta do apóstolo São Paulo a um jovem Timóteo, que era pastor de uma das maiores igrejas da Ásia, Éfeso, um jovem pastor, 16, 17 anos, ele, nesse chamado para o ministério, o apóstolo Paulo, preocupado com ele, chama Timóteo e diz, olha Timóteo, capítulo 2, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça em que há em Cristo, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Homens fiéis, idôneos,
também para ensinarem os outros. E ele diz, mas aqui assim, fortifica-te, sofre comigo, anima Timóteo, passa ali, né, o pano, a mãozinha na cabeça de Timóteo, para ele não ficar chateado. Aí ele diz aqui assim, agora, digo uma coisa para você, meu filho Timóteo, procure se apresentar a Deus como obreiro de quem não tem de que se envergonhar, quem maneja bem a palavra da verdade. Por quê? Porque tem muitos obreiros envergonhados, irmãos. É inadmissível muitos obreiros que não leem a palavra durante o dia. E os tais sabem de que eu estou falando, que não leem a palavra de Deus o dia todo, irmãos, e de noite quer trazer uma palavra para as pessoas e não tem palavra. Por quê? Porque não leu, não meditou na palavra. É inadmissível um presbítero subir no púlpito para enrolar e falar história de carochinha. Tentar enrolar aquele que precisa ser exortado. Tentar enrolar e lambuzar ali alguma coisa no púlpito, aquele que precisa ser edificado. Tentar enrolar e lambuzar a cara daquele ali que precisa ser animado, que precisa ser edificado, consolado. Quem vai para a igreja porque está tudo bem, irmãos? Ninguém vai para a igreja porque tô com um carro novo, tô com muito dinheiro na conta, tá tudo bem, minha saúde está perfeita. Está tudo mar de rosa, eu vou para a igreja. Não vai, meu querido. Você vai para a igreja, você vai para Deus quando o seu casamento está acabado. Você está liso. Quando brigou com a sogra, brigou com a mulher, foi despedido, está desempregado, está precisando de um apoio, precisando de consolo, precisando de ouvir uma palavra porque a sua vida está uma merda, está acabada. Aí você vai para a igreja. Aí chega lá, encontra outra porcaria, pregando uma besteira que não tem nada a ver com aquilo que você precisa ouvir, que é o verdadeiro evangelho. O evangelho da palavra. E a profecia ela serve para exortar, consolar e edificar. Aí Paulo, ele traz essa verdade, meu irmão. Essa palavra maravilhosa, no capítulo 12, aos Romanos, ele transmite essa palavra, essa frase maravilhosa aos Romanos, quando ele diz assim, se exortar, usa esse dom para exortar. O que reparte as coisas na igreja, os bens, as pessoas que estão necessitadas, que eu faça com liberalidade. O que é fazer com liberalidade? Uma coisa é você fazer a coisa com boa vontade, com ânimo. É você fazer a coisa de modo generoso. Um cidadão liberal, ele é generoso, ele faz as coisas não esperando receber nada em troca. Então Paulo disse, aquele que reparte, faça repartindo generosamente, não esperando receber favor em troca de ninguém. Isso é repartir com liberalidade. O que preside com cuidado. Um dia desse eu conversando com um cidadão, ele me disse, mas rapaz, uma situação está assim, 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 eu estou com um chefe que é um caos. O cara é arrogante, o cara não quer nada com a vida, o cara é boçal, o cara, olha, pense no... Eu digo, meu amigo, nem todo mundo pode ser autoridade. Nem todo mundo se comporta como autoridade. Nem todo mundo tem humildade para ouvir um conselho. Nem todo mundo consegue pedir desculpas ou entrar no trabalho sem gritar com ninguém e dar um bom dia. Nem todo mundo está acostumado ao poder, porque aqueles que muitas das vezes, você quer ver o homem, quer conhecer o homem, ter poder. Não. O poder apenas revela o caráter das pessoas. Tem pessoas que é um bom diácono, mas se for presbítero, acabou-se o homem. Tem presbíteros que são bons presbíteros, mas se for promovido evangelista,
matou o presbítero. É melhor você ter deixado como presbítero, porque perdeu o presbítero. Tem outros que são presbíteros e se comportam como servo verdadeiramente. São aquelas pessoas que são capazes de sair do púlpito, levantar, pegar uma bandeja, servir um copo com água. Isso é extraordinário, irmão, esse comportamento. Tem pessoas que são simples, que gostam de servir, foram diáconos servindo, são presbíteros e servem, são evangelistas e continuam humildes servindo, são pastores e continuam humildes servindo. O meu pastor, ele não prega grandes coisas. Diga aqui, se ele ouvir essa mensagem, ele me perdoe, mas ele é muito centrado, sabe? É um senhor de idade já, mas é um homem de Deus, uma pessoa que você olha para ele e você sente nele convicção do chamado dele. Eu nunca vi meu pastor levantar a voz para ninguém ou gritar com ninguém. Tranquilo, calmo, na dele ali, conversando baixo com as pessoas. Se um dia eu presenciei na porta da casa dele, um diácono olhou para ele, eu ia chegando e começou a esbravejar na porta da casa dele. Ele era mais novo, ele olhou para mim assim, e o cara começou, você fez isso, fez aquilo, tirou não sei o que da igreja e tal, e gritando alto na porta da igreja. Ele olhou para o irmão e fez, meu irmão, você não quer entrar para a gente conversar? Não, mas eu presenciei essa cena. E ele falando assim tranquilamente, olhando, mesmo, se fosse eu já tinha metido a mão, sai daqui, a gritar com a sua mulher lá para sua casa. Aí, ainda bem que Deus dá o dom a cada um. Deus dá o dom. Aí eu parei, olhei, ele olhou para mim assim. A pessoa foi embora e não foi muito bom o destino dessa pessoa depois. E eu vi ali, aprendi naquele dia. Aí eu conversando com ele, ele disse depois, irmão Mário, quando alguém vem conversar comigo e essa pessoa levanta a voz mais do que eu, me calo, baixo a cabeça e deixo que a pessoa grite. Depois que ela grita, xinga, berra, faz tudo que ela pode fazer, aí eu pergunto, eu posso falar? Aí eu aprendi, meu irmão, aprendi essas coisas, a gente vai vendo e vai aprendendo esses comportamentos. Mas voltando aos diáconos que nunca deveriam sair de diácono, aos presbíteros que nunca deveriam ter sido presbíteros, aos presbíteros que já deveriam ter sido pastores, e aí por aí vai. Por isso que Paulo, ele cita Romanos capítulo 12, justamente para combater os problemas que estava havendo entre os judeus, que queriam levar os gentios para o judaísmo, pelas formas de culto, e os gentios que estavam se virando contra os judeus, negando também a fé deles, criando bagunça na nova igreja, na igreja recém-nascida de Roma. Olha que confusão. Aí Paulo escreve essa carta para afirmar o seu ministério e bater, ou seja, afirmar as verdades teológicas e sistemáticas, como ele afirmou aqui. Então ele diz assim no capítulo 12 ainda, no versículo de número 8, o faça com liberalidade, o que preside com cuidado e o que exercita a misericórdia com alegria. Oh glória! Você já viu um crente misericordioso? Você já viu uma pessoa misericordiosa? Uma pessoa misericordiosa, meu irmão, ele vê o pecado de alguém, ele não vai sair espalhando aos quatro cantos, não vai se alegrando, ele não vai cantando glória a Deus, aleluia, batendo palma, ele não vai se escandalizar, nem vai escandalizar ninguém, ele fica calado e vai seguindo, vai orando, vai intercedendo. E quando ele tem a possibilidade de fazer alguma coisa, aí ele usa de misericórdia. Jesus, o sumo pastor, o nosso sumo sacerdote, ele levaram uma mulher, a Bíblia diz que acusaram-na de adultério. E os mestres, os doutores da lei, os fariseus, querendo pegar Jesus numa contradição, disseram, mestre, essa mulher foi pega no próprio ato do adultério. E a lei diz que nós devemos apedrejá-la. E colocou a mulher em praça pública lá, a coitada de cabeça baixa, sabendo que ia morrer apedrejada, porque a lei permitia. E Jesus, então, olhando para a mulher,
abaixou-se, a Bíblia diz, e começou a escrever em terra. Alguma coisa ele começou a escrever, eu creio que os pecados de muitos deles que estavam ali. E começa a escrever calmamente, olhando para a mulher, e uma a Bíblia diz, do mais novo ao mais velho, foram soltando as pedras, que já estavam com as pedras na mão, foram soltando as suas pedras e voltando para casa. Uma multidão enorme. E Jesus então olha para a mulher e diz, mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou, te apedrejou? E ela, eu creio que olhando para ele, chorando, disse, não, Senhor. Ele disse, nem eu. Vá em paz e não peques mais. Que coisa maravilhosa. Por isso que Paulo diz aqui assim, o que exercita misericórdia com alegria. Eu nunca vi um crente misericordioso ele andar trombudo. Eu nunca vi um crente misericordioso ele andar mal do outro dentro da igreja. Quando você vê uma pessoa que não tem misericórdia, que não consegue se relacionar com ninguém na sua casa, com seus irmãos, com ninguém, aparentemente pode ser até bem relacionado e relacionada, mas uma pessoa que não consegue se relacionar com ninguém, ela vive dentro do seu círculo social, dentro da igreja, até mesmo mal com um, mal com a outra, espalhando contendas, não aceitando a graça, porque quando eu não tenho misericórdia de ninguém, eu não aceito a graça. Eu estou dizendo que o favor de Deus imerecido, ele não vale nada para a minha vida. Então, quem tem o dom de misericórdia, é misericordioso em tudo, ele deve ser alegre. Porque um dia Cristo me perdoou, irmão. Quantos pecados eu cometo, mas Cristo me perdoa. Cristo te perdoa nesta noite. Cristo nasceu e morreu para nos dar perdão. E a Bíblia, quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separa? A tribulação, a angústia, a perseguição, perigo, a espada, a nudez? Olha, nada dessas coisas não nos separará do amor de Deus. Esse negócio de, porque o pecado faz divisão entre eu e você hoje. Não, meu amado. Isso era Antigo Testamento, infeliz. Nada hoje pode nos separar do amor de Deus. Sabe por quê? Porque pelos seus pecados, pelos vossos pecados, Cristo morreu. Sabe que Cristo ia morrer de balde? Pedro perguntou, disse, meu Deus, se um pecar contra o outro, fizer, aí for lá, tal, quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes? 7 vezes? Jesus disse, não, meu filho, você não entendeu nada de graça, rapaz. Você não entendeu nada da graça, do perdão. 7 vezes não, meu filho, mas 70 vezes. 70 vezes 7. 70 vezes 7, 490, né? 7 vezes nada, 7 vezes 7, 49. 490 vezes no dia. Se alguém pecar contra o seu irmão, quantas vezes devo perdoá-lo? Se o pecado humano, terreno, é falho 490 vezes no dia, é impossível alguém pecar 490 vezes no dia, só se o cara for pecador até os fios do cabelo. Se ele pecar 490 vezes durante o dia, ainda tem perdão para ele. Então, quem acha que você acha que o pecado vai te separar de Deus hoje? A pessoa usa Isaías, não, os vossos pecados fazem separação entre mim. Fazia, no Antigo Testamento fazia sim, fazia mesmo. Separava Deus do povo, mas hoje o povo peca, o cara mata, rouba, pinta e embora. Aí se converte, aceita Cristo, Deus perdoa ele. Porque Cristo não morreu em vão, não foi crucificado numa cruz, não foi receber uma coroa de espinhos na cabeça, porque qualquer besteirinha que você fizer, pronto, você já está no inferno. Não, o sacrifício dele é eterno e vale para sempre, meu amado. Isso se chama misericórdia, é por isso que muita gente não gosta da misericórdia, sabe por quê? Porque ela constrange a gente, a graça ela constrange. Aí o cara, depois que matou, roubou, pintou e bordou, vai ser crente, claro. Jesus veio para os doentes, não veio para os sãos. Jesus veio para os doentes. É por isso que existe graça, misericórdia. Por isso que Paulo diz, quem exercita misericórdia, que eu faça com alegria. Paulo era um homem, meu amado, que conhecia, ele tinha domínio das 3 culturas, das 3 maiores culturas da época, que era a cultura judaica, a cultura grega e a cultura romana.
Paulo falava, evangelizou quase toda a Ásia ali, foi Paulo que evangelizou. Paulo pregou em Roma, morreu em Roma. Paulo era judeu, Paulo pregou aos judeus, pregou aos gentios. Paulo não era, como eu disse no começo da minha fala, um homem guetificado com complexo de inferioridade. Ele era um crente instruído. O que falta hoje no nosso meio são pessoas instruídas na palavra, com espírito de sabedoria, que transmitam a verdadeira palavra para alimentar as pessoas, não história de carochinha e desabafo e isso e aquilo e piada, não. Nós precisamos de ensino bíblico, como eu estou fazendo nesta noite para você, mostrando a diferença de rogar, de clamar, de orar, de uma maneira que você possa entender, mostrando o que é graça, é um favor imerecido, mostrando o que é misericórdia, é estar no coração de Deus. É tudo isso que nós precisamos ouvir nesta noite. E você precisa entender as verdades básicas do Evangelho. Por isso que Paulo exorta Timóteo, anima a Timóteo, vai dizer assim, você não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. O obreiro não pode ficar envergonhado. Um obreiro, ele tem que manejar bem a palavra da verdade, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, meu amado. Vamos nos apresentar a Deus como obreiro de quem não tem de que se envergonhar. Que nesta noite nós venhamos a ouvir a palavra de Deus, a entender os simples versículos. Se você não tem segurança em pregar em algum texto da Bíblia, não entre nesse texto. Se você é obreiro, preguiçoso, se você servo, preguiçoso, se você professor ou professora, preguiçosa e preguiçoso, não quer aprender, não quer se dedicar, como Paulo disse, se é ensino que haja dedicação, se é aquele que reparte que haja liberalidade, se é aquele que preside o faça com respeito, se é aquele que exerce misericórdia que faça com alegria. Se você é preguiçoso, preguiçosa, você não quer dar o melhor de você, você não entre no ministério da palavra, você não pregue a palavra. Fique sentado, bata palma, é melhor, porque você não vai edificar ninguém, você não vai consolar ninguém, você não vai exortar ninguém, você vai ferir as pessoas. Você tem na mão uma navalha. E eu falo isso hoje para que você seja exortado, animado a ler a palavra. Se você olhar aqui no meu birô, existem muitas Bíblias aqui. Eu estou aqui na minha sala, existem muitas Bíblias aqui. Na linguagem de hoje, tem aqui, na linguagem de hoje, tem essa nova tradução, tem a tradução João Ferreira de Almeida, tem a King James. O que você pensar de Bíblia, nós temos aqui. Eu estou falando isso não é para vangloriar, aparecer não, estou falando isso para mostrar a você que quando eu falo, é porque eu estou lendo, eu leio, eu fui chamado para esse ministério, então eu leio a palavra, eu dedico tempo à palavra, eu não vou pregar em canto nenhum sem antes pegar aquilo que eu vou falar, estudar exaustivamente 1, 2, 3, 4, 5 horas, escrevendo e pesquisando e falando para que não seja reprovado. Então, se é ensino, se você é chamada e chamado para ser professor do mundo secular ou da escola bíblica, então se dedique, que haja dedicação. Não fale abobrinha, não fale besteira. Pregue em tempo e pregue fora de tempo. Não se envergonhe, não seja envergonhado, pregue a palavra. Anime as pessoas. Quantas palavras? Se você não tem segurança no texto, escolha outro texto fácil. Se você está começando nesse ministério, não entre naquele oba-oba, falar em línguas estranhas, quando perder o versículo e tapear. As pessoas não estão interessadas nisso, meu. As pessoas estão interessadas em ouvir a profecia, que é a palavra. O que transforma é a palavra. Aí você sai do culto e pergunta, irmão, o que foi que o irmão pregou? Irmão, o que foi que você aprendeu? Nada. Falou uma coisa ali, então, eu achei que isso é edificado. Não. Palavra que edifica é aquela que você ouve e você põe em prática e você muda de comportamento. Por isso que Paulo diz, transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, santa, perfeita, agradável vontade de Deus. Boa, santa, perfeita, agradável vontade. A vontade de Deus, ela não é desagradável. A vontade de Deus para a sua vida e para mim, ela é perfeita. Quando você é renovado, você transforma a sua mente, você não se conforma com esse mundo, você não toma a mesma forma dos outros, você não é Maria vai com as outras, nem farinha do mesmo saco, você é diferenciado, é escolhido, é povo santo, é nação eleita, propriedade peculiar. Aí você então é visto de uma maneira diferenciada, porque você não se conformou, não tomou a mesma forma. E quando nós não tomamos a mesma forma, as coisas elas mudam aqui dentro. Mudam aqui dentro. A gente começa a pensar diferente. A gente começa a sair da caixa. Sair das estruturas das redes sociais e se dedicar à leitura da palavra. Aí você vê a gente mudar de comportamento, de atitude, de gesto, progredindo, né? Subindo e crescendo na graça e no conhecimento, no mundo espiritual, no mundo secular, nós vamos evoluindo. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, porque ela penetra a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração humano, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com quem temos de falar. Então, tudo está transparente diante de Deus, inclusive a sua mente. Que nesta noite, a minha oração, agora, a minha intercessão por você, não é o meu rogo, nem o meu clamor por você, porque você não está em forma de perigo, é a minha intercessão por você. É para que Deus ele abra a sua mente, para que Deus ele renove o vosso entendimento, para que você passe a partir de hoje a experimentar a boa, santa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida, meu amado. Que nós tenhamos um bom final de noite na presença de Jesus. Vai ficando com as palavras de Deus, vai ficando com a meditação do apóstolo São Paulo na sua carta aos Romanos, e que nós cresçamos a cada dia na graça e no conhecimento. Boa noite.